Olá, eu sou Maria Rita Nepomuceno, sou uma mulher branca, de cabelos claros, na altura dos ombros. Estou vestindo uma camisa azul, sentada num banco de madeira em frente a uma parede alaranjada, com uma planta atrás de mim. E estou aqui para apresentar a minha experiência com a produção da série documental Mães da Terra, e que foi uma série que eu realizei como autora. E dizer que eu também, além de ser formada em cinema, sou doutoranda do programa de pós-graduação em comunicação da PUC do Rio, e estou muito feliz de apresentar no primeiro Seminário Nacional Maternidade e Universidade, no GT Maternidade e Apostas Étnico-Raciais, perspectivas críticas à colonialidade e contra-hegemonia na produção científica. Eu estou aqui para falar sobre Mães da Terra, que é uma série de 6 episódios de 52 minutos, em que eu entrevisto mulheres, mães e avós sobre as práticas de cuidado e as formações familiares em diferentes territórios periféricos. Essa perspectiva de fazer um trabalho que pensasse um sujeito coletivo mãe por território como um desafio, justamente pela minha condição de classe, por eu não ser uma mulher negra, então, ou racializada, né? Então, eu procurei justamente a teoria do ponto de vista, problematizar, né, a teoria do ponto de vista e do lugar de fala. Estou trabalhando isso mais conceitualmente, porque eu estudo os documentários feministas da segunda onda, para pensar se eu poderia falar sobre essas outras mulheres. E se eu fosse falar, quais são os cuidados que eu tinha que tomar. E eu dividi cada episódio por um território. A favela da Rocinha, com as mães nordestinas, do êxodo rural, Minha Casa Minha Vida, da Zona Oeste, e a favela do Jacarezinho e o presídio do Benfica, no episódio 2, que vai falar sobre a questão do crime nas favelas, no episódio 0, nesse sentido dos territórios, né, porque é a mãe encarcerada. O terceiro episódio já vai pensar a questão do quilombo, e depois a gente tem o episódio indígena Kaiowá e o episódio indígena amazônico, que a gente filmou 3 aldeias na região do Rio Negro. E o último episódio é nos assentamentos sul-fluminenses do MST. Então me propus a fazer um arco que vem do êxodo rural, com as mães migrantes para as regiões periféricas, e de alguma maneira ir fazendo um arco que acumulasse essa possibilidade do trabalho doméstico como autonomia, a partir do direito à terra, por isso chama Mães da Terra, e ao mesmo tempo pensando a centralidade da maternidade na constituição de outras cosmologias não só afrodiaspóricas, como indígenas, americanos. Então, cada território tem um conjunto de 3 a 4 núcleos familiares, em que eu entrevisto a mãe e a avó de uma criança. Eu tive uma procura, a princípio, por bebês e mulheres grávidas, acabei encontrando também crianças um pouco mais velhas, e a ideia de falar por território, buscando um sujeito coletivo que não tivesse uma violência conceitual. A gente sabe que o conceito de gênero, ele traz justamente a problematização, né, da mulher como uma categoria universal, o sistema sexo-gênero. Então, a minha maneira de aprofundar o debate sobre o ponto de vista e sobre o lugar de fala foi pensar a experiência do cuidado, né, como uma experiência comum entre mães que cuidam, né, e aí esse cuidado tem certamente uma diferença muito grande a partir da interseccionalidade de classe e raça, mas eu me sinto uma mãe de alguma maneira como essas mulheres. Isso é possível? Isso não é possível? E de que maneira que isso para mim foi eticamente, moralmente viável, né? Então, existe um ponto de partida para esse trabalho, para justificar, né, essa relação de alteridade entre eu e as mulheres que eu escolhi filmar e registrar, que é a problemática, né, da falta de protagonismo das mulheres negras na direção dos documentários e na própria produção de saber das universidades brasileiras. Isso é um quadro que está mudando, eu acho que esse seminário está aí para mudar isso, né? Eu não quis fazer um filme sobre a minha maternidade, né? Apesar, enfim, de eu ter um outro projeto que vai falar da minha experiência como mulher, mas nesse trabalho eu achei que tinha uma coerência
de pensar a construção desse sujeito coletivo mãe na interseccionalidade de classe e de raça. Então, os desafios da construção dessa equipe, né, dessas parcerias entre mulheres, ponto, e entre mulheres brancas e negros, né, e as soluções que eu encontrei para contornar essas relações de poder, que elas existem e estão em todos os ambientes de trabalho, no documentário de maneira mais explícita, né? Então, nesse sentido, é que eu procurei, a partir dos territórios, uma coerência a partir do feminismo comunitário, da vivência cotidiana comum, do que a gente tem de comum, diferenciando o comum do universal. E a gente tem a Maria Lugones, a Silvia Federici, a gente tem também a Rita Segato, né? Mas a partir de vivências cotidianas, de uma experiência comum compartilhada, a partir da experiência concreta com o trabalho reprodutivo, né? E isso pode ter um aspecto biológico ou um aspecto, de alguma maneira, prático, né? Que aí são as cuidadoras e cuidadores, né? Quem exerce essa maternagem. Eu não tinha nesse trabalho a perspectiva de trabalhar com maternidades trans e de alguma maneira, com homens cuidando de crianças. Essa série nasce da minha experiência como mãe, que me trouxe a consciência feminista, foi a maternidade biológica, né, que eu passei por um parto, numa família heterossexual, e me dei conta de muitas questões relacionadas ao cuidado, no meu lugar, né, que é um lugar de classe média, de filha de uma mãe que fez a universidade, que rompeu, né, uma geração da segunda onda feminista, que faz parte da minha mãe. Então eu trouxe algumas especialistas para pontuar e o que eu digo que é causar estranhamento, porque quando você conversa com as mulheres que estão no chão do cuidado, elas não te recebem muito bem e elas falam coisas que de alguma forma nos levam a estereótipos, né? O que é uma mãe pobre, o que é uma mulher pobre brasileira, o que é uma mulher negra favelizada, o que é uma mulher indígena, o que é uma mulher quilombola, né? Então tem uma delicadeza ao você filmar essas mulheres no cuidado e dar visibilidade para o trabalho doméstico a partir delas, que é você reiterar estereótipos. Então, quando eu trago as especialistas, elas têm uma função narrativa de romper a experiência como um dado natural da realidade, trazer isso para uma dimensão teórica, militante e de palavra de ordem, para desnaturalizar o que nos soa natural. A partir de uma problematização da experiência da maternidade que combina, né, a denúncia com as afirmações positivas, né? Aí você tem muito discurso da Ella Chorra com o Robert Stan, na crítica da imagem eurocêntrica, né? Que vão, de alguma maneira, trazer para o espectador essa avaliação, né, do que esse produto cultural é, se esse produto audiovisual vai ser apropriado ou não, né, pelos movimentos sociais dos territórios, o movimento negro, o movimento quilombola, mas a intenção foi a da pesquisação, né? A pesquisação é você construir junto com quem você filma o que você filma, né? Esse roteiro, de alguma maneira, isso é inerente ao documentário, mas eu trouxe as pessoas dos territórios para trás das câmeras. Eu botei as lideranças comunitárias dentro do processo de produção do filme, eu consultei o corte final com pessoas que me deram entrevista, e nesse sentido o desenho de produção foi muito generoso. A produção é da Ana Rosa Tendler, da Caliban Cinema e Conteúdo, e ela falou: não, Rita, você pode fazer quantas entrevistas você quiser. Então, a ideia desse relato é dar os instrumentos de análise para a construção de saberes feministas, porque, na verdade, se você pensa o saber feminista, ele é um arquivo de um modo de ser mulher que está marcado no tempo e que, dentro dessa perspectiva da ancestralidade, da territorialidade, ele é um arquivo do corpo, né? Ele é um arquivo de si e, ao mesmo tempo, ele é um arquivo que nos inspira e nos transforma coletivamente.